E aí, estudante, tudo bem com você? Hoje o nosso conteúdo é sobre Maquiavel. É isso aí, Maquiavel na redação. A professora comentou na sala, mas não ficou muito claro para você como utilizar, ou você vai ter uma prova dele amanhã, ou você vai prestar o Enem, você vai prestar uma FUVEST, uma Unifesp, essas universidades aí que adoram um embasamento filosófico e não tem ideia de como utilizá-lo. Seus problemas acabaram. Fica ligado no vídeo que eu vou te explicar como. Mas antes disso, vai lá, toca o sininho. De segunda a sexta-feira tem material gratuito de redação, de matemática e dica de estudos. E além disso, óbvio, material de qualidade aqui para você. Deixa o joinha também para a gente entender se esse material tá fazendo sentido. Sem mais delongas, vamos pro vídeo? Bom, pessoal, para que a gente entenda um pouquinho, tá, sobre Maquiavel, eu preciso dar para vocês um pouquinho de contexto histórico, ok? Então, vamos entender que o período dele de governança aí, né, de período do Império, que é 1469 até 1527, transição do século XV para o século XVI, foi o período do absolutismo. O que raios é absolutismo? O próprio nome já me dá uma dica, né? É o poder do rei é absoluto. O rei tem um poder absoluto sobre a igreja, sobre a elite, sobre o clero. Ele é que manda e desmanda. Ele pode até ouvir a opinião da igreja, ele pode até ouvir a opinião dessa elite, mas é ele que manda e desmanda. Por que se acreditava nisso? Bom, a gente estava aqui num período literário do realismo, e dentro do realismo você vai se utilizar de toda e qualquer ferramenta para você atingir o seu objetivo. Você tem que ser realista, tem que ser claro, prático, direto, não deve necessariamente utilizar ele de meio termos, é muito poder decisório, orientado por um fim, orientado por uma finalidade. E esse rei, ele tem que ter poder absoluto, porque só assim ele se legitima. E esse poder legítimo, ele causa estabilidade na política. E quando você tem estabilidade política e social, você transparece mais segurança. E com mais segurança, obviamente, o seu poderio, o seu reinado, ele é muito mais perene, ele é muito mais longo, tá? Pessoal, tome nota aí. Esse rei aí, ele deveria também atemorizar os súditos. É isso aí, colocar temor, colocar terror, medo nos súditos. Os súditos precisavam entender que não carecia fazer aliança, não carecia fazer rebelião, revolta, alguma subversão. Não iria adiantar, hein? Fica aí quietinho, súdito, porque eu, além de ter a minha aliança com a igreja e com a minha elite, eu mando neles. Eles é que obedecem a minhas ordens. Lembre que eu sou poder absoluto. Bom, já dei esse contexto aí para vocês, essa clareza. Agora vamos aqui para a frase mais emblemática de Nicolau Maquiavel, né, que é: os fins justificam os meios. Pessoal, não estou preocupado com moral, não. Não estou preocupado no bom, no justo, no certo, no incerto, no que é bem visto ou mal quisto. Eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado que o meu reinado ele seja estável, que eu angarie mais território, que eu angarie mais população, que eu angarie mais riqueza e que eu demonstre muito mais segurança, muito mais estabilidade. Aí sim é que está, digamos, o suprassumo, aí que está a importância do meu reinado, aí é que está o valor do meu reinado. Nem que para isso eu deva ser corrupto, nem que para isso eu deva reconhecer que uma hora ou outra, para que esse governo seja eficaz, eu deva comprar pessoas, eu deva comprar comportamentos, eu deva comprar a moral e o bom costumes, tá? Aqui a corrupção, ela é vista como uma ferramenta necessária, como um mal necessário, ok? E veja bem, essa ideia de utilizar muito a questão da força, do intento de que a fortuna, a riqueza, o poder soberano, ele é necessário para que esse governo seja visto como o eficiente. Eu vou separar nesse momento, pessoal, a política, sabe aquela ideia de virtude que a gente bebeu essa fonte lá na Grécia e Roma? Lembre de Sócrates, Platão, que inclusive tem aqui no nosso canal falando sobre isso. Eu vou agora separar um pouco essa ideia da virtude dos bons costumes, porque o que é virtuoso aqui é um governo soberano. O que é virtuoso aqui é que, mesmo que para alcançar este fim de proporcionar um estado mais rico, mais sólido, maior, eu tenha que ser corrupto, eu tenha que
utilizar de meios imorais, o importante neste momento é a fortuna do Estado. E olha só, nesse momento aqui, você não separa a fortuna do Estado e fortuna, eu digo Estado território, tá? Estado-nação, tá bom? Você não separa a fortuna do Estado com a fortuna do imperador. É tudo junto, é tudo um só. Na realidade, a fortuna do Estado é primeiramente do imperador. É dele, tudo é dele. Lembre que o poder dele é legítimo, nada o separa da administração do poderio do Estado. Poxa, Kelly, e por que isso, hein? Porque perceba, a gente vem aqui, a gente está no realismo, tá? Século XV para o XVI. A gente vem de um período onde a Idade Média estava se instituindo com um poder centralizador e ela veio de uma instabilidade com a história antiga. Então foi uma forma, pessoal, de olhar para o passado e falar: esse poder que você descentralizou deu errado, hein? Enfraqueceu o governante. Tornou essas terras muito mais fáceis de serem conquistadas, de serem atacadas por territórios, por imperadores vizinhos. Isso torna o Estado mais fraco. E para que esse Estado se torne mais forte, igreja vai me apoiar, fica no seu cantinho aí, fique no seu quadrado. Eu só vou pedir a sua opinião e pedir o seu apoio, mas você fica sob meu comando. Toda a população, todo o território deve servir a minha fortuna, a minha ideia de riqueza e de força de poderio político, para que o meu intuito aqui, na realidade, é para que essa nação e esse poder desse povo seja forte, seja soberano, seja estável, não tenha rebeliões, não fique aí vulnerável, né, a ataques de territórios ou de imperadores vizinhos. Então, veja bem, ele mostrava que o fim era bom para o povo, que o objetivo final era benéfico para essa nação, mesmo que para isso eu escolhesse quaisquer meios para atingir esse objetivo. Tá bom, Kelly, já entendi um pouquinho sobre o Maquiavel, mas como é que eu posso utilizar isso na redação? Não fez muito sentido para mim. Clareia aí, ainda está um pouco confuso como que eu vou colocar isso dentro de uma redação. Pessoal, muito claro, ó, você pode utilizar isso primeiro, quando ele vem falar da ideia do interesse coletivo para o interesse individual. Veja bem, o Maquiavel, ele colocava o interesse individual dele, que era o poder dele, que era a riqueza dele, imbuído, sabe, mesclado nesse interesse coletivo. Ele falava, ó, para que você alcance o interesse coletivo, uma nação forte, um Estado rico, passe pelo interesse individual, dê poder a mim, dê dinheiro a mim e deixe o poder todo na minha mão. Não vem aqui querer dizer para mim o que é moral, o que é justo, injusto, certo ou errado. Não venha dizer, deixa que eu utilize das minhas ferramentas. Então, veja bem, ele maquiava essa ideia do interesse dele individual como se fosse um bem para que você chegasse ao interesse coletivo, ok? Outro ponto também, pessoal, quando você fala de abuso de poder, quando você fala de não ter um equilíbrio entre o poder, né? Era ele que elaborava as leis, era ele que julgava as leis, era ele que policiava as leis. Então é como se ele fosse o poder absoluto, né? Legislativo, judiciário e executivo. Não havia um equilíbrio desse poder. Veja bem, então, abuso de poder. Outro ponto também, pessoal. Quando você fala de Maquiavel, maquiavélico, você está falando aí de um poder que ele é tirano, de algo que ele não olha para uma minoria, para as classes menos favorecidas. Ele não está se importando se para que ele construa a riqueza daquela nação, ele precisa explorar o camponês. Ele precisa fazer de escravo ali um território ou uma nação ou um povo que ele adentrou, dominou esse novo território, que ele conquistou. Ele não está se importando com as minorias sociais, tá bom? Outro ponto também. Maquiavel dizia que as pessoas são movidas pelas suas paixões, que elas não devem ser instruídas, elas não devem ser ouvidas, elas não têm que ter espaço. Por quê? Para pensar. Porque quando elas são movidas pelas suas paixões, elas podem mudar de opinião da noite para o dia. Elas podem sim mudar de partido, mudar de parte, mudar de lado, quando elas bem entenderem que estão sendo benéficos ou não para ela. E qual o mal nisso? Se ele também fazia aquilo que era benéfico ou não para ele.
Veja só, pense, raciocine, reflita aí. Então, por que o povo também não pode isso? Veja só. Então, você pode utilizar ele para sua redação quando você fala de minoria social, educação, corrupção, essa ideia do injusto ou justo, tá? Do moral ou amoral. Pessoal, por hoje é isso. Deixa aqui seu comentário se você já utilizou Maquiavel na sua redação ou se já clareou um pouquinho as ideias, já deu aquele insight, já abriu o seu radar como que você pode utilizar. E veja bem, pegue todo esse conteúdo que eu coloquei aqui e tente reescrever ali em 4 ou 5 linhas, que é o que você necessita para complementar o seu parágrafo, ok? Obrigada por hoje, espero ter colaborado. Até a próxima e vai lá, gabarita essa redação.